Saúde os irmãos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito bom estar aqui essa noite com vocês. Como o irmão disse, eu me chamo Jonatas Pacheco Crisóstomo. Sou casado com a Priscila, que está ali, 18 anos de casado com ela. Pai do Gabriel, 14 anos. Baterista, ficou com o coração na mão quando ele viu os meninos tocando e não tinha ninguém tocando na bateria. Quase que eu disse para ele, vai lá, rapaz, faz um som lá. Irmãos, é um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, é a primeira vez que eu saio lá da IP do aeroporto. Primeira vez que eu venho trabalhar um sermão em outra presbiteriana. E sinto temor e tremores também, mas acredito na oração dos irmãos, no qual espero uma palavra do Senhor para os vossos corações, como também para o meu, tá? E assim, eu queria convidar vocês a abrir as suas Bíblias lá no livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo de 1 a 9. E enquanto os irmãos abram a Bíblia, eu queria só apresentar algo para os irmãos. Eu trouxe comigo esse livrinho aqui, Esse livrinho é lá da nossa igreja. Foi o nosso retiro de 2020. E todas as pregações do retiro se transformaram neste livro aqui. Então tem pregação do pastor Eldo, presbítero Jurandir, do André Codesso e também a minha pregação, tá? Eu trouxe alguns, se os irmãos interessarem em ficar com um, tá? Pode procurar minha esposa, meu filho ali, tá bom? O tema do nosso retiro foi Igreja Atraente. Na verdade, o nosso maior desejo foi mostrar para aqueles que estavam ali conosco, aquelas 70 pessoas, que o poder de atração da igreja é Cristo Jesus, através do teu Espírito Santo, operando em cada cristão. Tá bom? E assim, se vocês quiserem se aprofundar no assunto, fique à vontade. Não só porque eu escrevi um capítulo, mas realmente o livro ficou ótimo. Tá? Irmãos, Josué, capítulo 1, versículos de 1 ao 9. É um texto muito conhecido. Nós não vamos ter muito trabalho para desenvolver o nosso sermão aqui nesta noite. Eu só queria, assim, que você ficasse atento, porque nesta noite eu vou trabalhar com um método teológico interpretativo chamado mereologia. Ele é a ciência que estuda o texto bíblico. Ele estuda de que forma? Ele estuda tanto a estrutura do texto em si, na escriturística do texto, como também trabalha com um método interpretativo profundo, que é aquele método onde nós vamos trabalhar o que estava na mente, no coração do autor do livro. Tá bom? Então, assim, fique atento. É um sermão fácil, de fácil aplicabilidade, fácil contextualizar, mas eu tenho certeza que o Senhor falará aos nossos corações nessa noite, porque falou ao meu enquanto eu trabalhava nesse sermão. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: olha, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, e agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Obrigado. Como prometi a Moisés, todo lugar aonde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés.
estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos. Nós, Pai, rendemos graças ao teu nome e reconhecemos o teu poder sobre as nossas vidas. É a tua palavra, meu Deus. E é sobre ela que nós vamos falar nesta noite. E eu sei que ela é eficaz. Pai, para transformar a nossa vida. É eficaz para dar vida ao morto. É eficaz, Senhor, para dar voz ao mudo e audição ao surdo. Meu Deus, trabalha em nosso meio através da tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor. Que a tua palavra possa transpassar as barreiras, tanto escriturísticas, como também a barreira virtual, Senhor, para aqueles irmãos que estão em casa nos assistindo e nos ouvindo. Pai, que o mesmo Espírito Santo, meu Deus, que operou e opera através da tua palavra, também opera na vida dos nossos irmãos que estão aqui presentes e os demais que nos acompanham do seu lar. Visita-os com a tua mão de cura e traz paz aos nossos corações. Essa é a nossa oração e oramos assim em nome do seu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, qual o cenário aqui de Josué? Moisés está morto. Josué ainda se encontrava em luto pela morte de Moisés. Que para Josué foi um mestre durante toda a caminhada. E o próprio Senhor chama Josué para um compromisso muito maior do que o próprio Josué imaginava. Porque, irmãos, quando nós olhamos a história de Moisés, sem ter o acompanhado presencialmente, já nos constrange em conhecer a maneira que Deus trabalhou através dele. Você imagina, então, você tendo que suceder um homem do naipe de Moisés. E isso aconteceu com Josué. Então, aqui Josué tinha, de uma certa forma, duas grandes barreiras para vencer, né? A primeira dela era a ausência de Moisés, o seu mestre. Essa mesma barreira que Josué teve que transpor é a mesma barreira que os discípulos de Jesus, lá no livro de João, também teve que transpor naquele momento a qual Jesus disse para ele, olha, ficai aqui em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do poder. Essa perga daquele a qual te impulsiona a caminhar, aquele que te ampara, aquele que te dá a direção, para Josué foi difícil receber este chamado do Senhor para assumir o posto de Moisés. E a segunda barreira que eu acredito também que pesou sobre o ombro de Josué é a questão de liderar um povo de uma certa forma rabugento. Porque com todo o caminhar, o Senhor ali tomando conta deles, dando direcionamento, trabalhando sobre a vida deles, não deixando faltar nada, mesmo assim o desejo daquele povo era de retroceder.
e voltar para o Egito. Então, esta situação era um grande peso sobre os ombros de Josué. E por que eu preparei este sermão e usei a vida de Josué? Porque nas nossas vidas, ou na nossa vida, também vivemos assim grandes desafios. E aí, se nós formos apontar para o 2020 e o 2021, a qual nós estamos iniciando, nós temos aí a pandemia na sua crescente, não é verdade? Então, assim, eu quis usar esse texto, porque da mesma maneira que pesou sobre os ombros de Josué, eu sinto que em nossos ombros também pesa a responsabilidade. E não é só com a questão da pandemia, não, irmãos, muito pelo contrário, pesa sobre nós responsabilidades concernentes à nossa família. Pesa sobre os nossos ombros desafios no nosso trabalho. Pessoas estão ficando desempregadas, grandes empresas fechando. Você imagina as pequenas. Pesa sobre os nossos ombros também, irmãos, a própria missão a qual o nosso Deus nos chamou para vivenciarmos enquanto aqui nós estamos nessa terra. Pesa sobre os nossos ombros. E pesa tanto sobre os nossos ombros, porque vocês bem sabem que a morte, muitas das vezes, não dá sinais. E nós estamos vendo pessoas próximas a nós, morrendo, e quando nós olhamos para o lado e não vejamos, nós não olhamos para eles, não conseguimos ver eles mais, nós pensamos assim, aonde estão essas pessoas? E quando você vai procurar saber, ou quando uma mensagem, uma moto propaganda, um carro propaganda passa na sua rua avisando que aquele seu vizinho faleceu. E aí vem sobre os seus ombros aquele pensamento assim, eu não falei do Senhor para ele. Conversei tanto tempo com ele. Lidei tanto com meu amigo no trabalho, nunca falei de Jesus para ele. Poxa, ele era assim, aquele católico roxo, aí eu não quis falar de Jesus para ele. Quantas vezes aconteceu isso com a gente? E agora, nesse tempo de pandemia, acontece praticamente todos os dias. Pessoas morrendo. E muitas das vezes o peso da nossa missão aqui na terra, sobre os nossos ombros. Nós ficamos, de uma certa maneira, quando nós olhamos essa situação e olhamos para nós sentimos que nós não estamos de acordo com aquilo que o próprio Senhor nos chamou para fazer. E era esse sentimento de Josué. Com certeza o coração de Josué ficou alarmado com esse chamado, porque por mais que Josué andava com Moisés em todos os lugares e o acompanhava, tanto quando entrava no templo, quando ele ficava para o lado de fora, mas mesmo assim, quando o Senhor nos chama para algo grande, nós nos sentimos despreparados. E no caso aqui, Josué tinha o rio Jordão para atravessar. Porque, na verdade, quando nós vamos olhar o contexto do texto, nós vamos ver que essa promessa foi dada a Abraão há 500 anos antes do Senhor chamar Josué. Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 2, o próprio Senhor chama Abraão, dizendo para ele assim, segue-me e lhe darei as nações por herança. Porque o que Moisés fez e o que Josué deu continuidade, era uma missão que foi dada a Abraão 500 anos antes desse chamado de Josué. E o mais engraçado é que 5 séculos depois o povo tinha apenas um obstáculo, irmãos. Porque Abraão venceu obstáculos, Moisés venceu e transpassou obstáculos, e faltava um só. E o obstáculo de Josué era atravessar o rio Jordão, que separava o deserto da cidade de Canaã. Meus irmãos, hoje, em 2021, nós temos muitos obstáculos para transpormos. Iniciamos um ano, mais um ano, onde a pandemia continua numa crescente, onde pessoas não sabem a quem recorrer, onde pessoas estão em luto pela morte dos seus entes queridos,
aonde pessoas estão sentadas neste momento, com a sua televisão ligada, esperando uma boa notícia na mídia. E aí, quando eu falei que nós temos sobre os nossos ombros uma responsabilidade, porque nós temos a notícia que todo mundo deseja ter. Porque a notícia que nós temos é aquela que foi dada lá em Lucas, capítulo 12, versículo 10 e 11, quando os anjos do Senhor apareceu para os pastores no campo e disseram assim para eles: olha, não tenham medo. Estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. E aí vem a melhor mensagem. A mensagem que esses que estão em casa, sentados, esperando lá o jornal começar, o Fantástico, para ver as notícias, nós temos a boa notícia. E os anjos disseram para aqueles pastores, e nós hoje temos sobre os nossos ombros a responsabilidade de anunciar isso para esse mundo, não só por conta do tempo da pandemia, mas porque é uma missão e um chamado para cada um de nós que estamos aqui nesta noite. E os anjos lhe disseram assim: olha, hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Não tem outra notícia melhor do que essa. Nunca haverá outra notícia melhor do que essa. Essa notícia, ela grita, quando você abre a tua Bíblia, ela grita para você, todos os dias. Quando você dobra os seus joelhos em casa, vai fazer a sua devocional, vai fazer a sua oração, ela está gritando para você: olha, avisa lá, avisa no trabalho, avisa na escola, avisa no bate-papo com os amigos: olha, eu venci, eu vim, eu nasci, eu venci o mundo, eu passei por tudo isso, e fui vencedor, e garanti para vocês, que vocês também serão vencedores. Nós temos a melhor notícia que todo mundo precisa ouvir. Jesus nasceu. E o melhor de tudo, aí sim devemos pular de alegria, porque além de ter nascido, vivenciado todas as nossas dificuldades neste mundo, está a portas, voltando para buscar a tua igreja. E muitas das vezes nós ficamos calados. Meus irmãos, aquele que antes falou com Abraão, falou com Moisés e também chamou Josué, falou conosco através do seu Filho Jesus aqui na terra. Tá bom? Ele esteve conosco fisicamente, ele vivenciou aquilo que nós estamos vivenciando nas nossas vidas, todas as nossas dificuldades, ele cumpriu a sua missão, ele morreu por nós, nos dando no terceiro dia, na sua ressurreição, o direito de vivermos uma nova vida com ele, e ele foi para o céu e breve voltará para nos buscar, para com eles vivemos eternamente, e deixou para nós, diferentemente do que aconteceu com Josué, ele deixou para nós o Espírito Santo. E aqui vale a pena ressaltar que o Espírito do Senhor, que é o mesmo Espírito Santo do Novo Testamento, mas no Antigo Testamento era conhecido como Espírito do Senhor, ele tinha uma maneira diferente de trabalhar, e aí é outra coisa que nós temos que nos alegrar. Por quê? Porque esse Espírito Santo a qual o Senhor nos deixou para nos conduzir e nos ajudar em nossa missão aqui na terra, no Antigo Testamento ele agia de modo diferente. Ele era conhecido como Espírito do Senhor. Ele era assim, ele descia do céu e vinha sobre o eleito de Deus e o capacitava para vivenciar a sua missão com êxito. Só que após a capacitação, ele voltava para o céu. Hoje nós temos 24 horas por dia,
O Espírito que capacitou a Abraão para vivenciar tudo aquilo que ele vivenciou. O Espírito que deu um filho a Abraão, sem ele ter possibilidades de ter um filho, mas garantiu para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. O Espírito que trabalhou na vida de Moisés, o capacitando. O Espírito que trabalhou na vida de Josué, dando poder para cumprir a sua missão e adentrar naquela cidade. É o mesmo Espírito que anda conosco dia e noite, nos capacitando para a grande missão que está sobre os nossos ombros, e que muitas vezes nós não a executamos, e talvez, quem sabe, pensamos que não somos capazes para tal missão. Irmãos, Deus não escolheu capacitados, e isso é fato na Bíblia. Você não pode esperar aprender toda a Bíblia para poder pregar o Evangelho. Você já tem a palavra em você. O Espírito Santo age em você. O Espírito Santo é capaz de trazer à sua memória coisas que você leu há tanto tempo atrás. A Bíblia te garante isso. E o porquê que nós não agimos diferentemente às situações a qual nós somos chamados para agir. E já de antemão eu falei que as pessoas estão morrendo. Eu tenho certeza absoluta, irmãos, que muitos de nós que estamos aqui nesta noite, se não perdemos alguém conhecido, mas ouvimos falar de alguém a qual a Covid tragou. E a pergunta que eu faço nesta noite, para mim também, porque eu entendo que eu preciso melhorar e muito nesse quesito, mas faço para os irmãos também. O que nós vamos esperar? O que nós estamos esperando para gritarmos para todo mundo ouvir que Jesus está voltando? Que ainda há tempo de se arrepender. Ainda há tempo de viver uma nova vida. E muitas das vezes, nós nos acovardamos diante da missão a qual Deus nos deu. Nesse texto de Josué, o versículo 6 e o 7, o 9, ele repete a mesma sentença: seja forte e corajoso. Irmãos, e quando nós fazemos o uso da meriologia, quando nós encontramos repetições de frases, de sentenças, a própria meriologia, ela vai dizer para nós que nessa repetição contém verdades a qual o autor desejou enfatizar. E às vezes passa despercebido na nossa leitura diária em casa. Então, nesta noite, eu queria evidenciar, ou quem sabe, destacar 3 ensinamentos dentro dessas 3 sentenças repetidas pelo Senhor a Josué. E aí eu queria que você prestasse bastante atenção naquilo que nós vamos aprendermos aqui agora nesta noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, versículo 6, o Senhor fala assim para Josué: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento dos seus antepassados. Essa é a primeira vez que aparece a frase, essa sentença no texto. É o versículo 7. É o versículo 6. Aqui, irmãos, o seja forte e corajoso, ele está consequentemente ligado para o cumprir da sua missão.
Porque você vai olhar aqui, olha, seja forte e corajoso, porque você conduzirá, porque eu te chamei para conduzir. Então a pergunta que grita no meu coração, e deveria gritar no seu coração, ao momento que você ler esse texto, a missão de Josué era conduzir o povo até a terra que o Senhor lhe tinha prometido. E grita no meu coração, qual é a minha missão? Qual é a sua missão? Você conhece a sua missão? Você realmente sabe o para quê que o Senhor te chamou? Porque de uma coisa eu tenho certeza, a Bíblia nos garante isso, que não foi para ficar sentado num banco. Isso você pode ter certeza. Deus ainda continua, irmãos, comissionando pessoas para as missões. Nada mudou. Nada mudou. Ainda é tempo de proclamar o Evangelho. E o Senhor desejou usar homens e mulheres, jovens e crianças, como nós que estamos aqui nesta noite, que acreditamos no poder da palavra dEle. E que, graças a Deus, Ele nos elegeu nele. A pandemia não tem poder, irmão, para anular o plano de Deus para a sua vida. Nada mudou nessa pandemia para o cristão. Mas quando eu digo que nada mudou, irmãos, eu não estou querendo dizer que ser crente é que o Senhor tem filho privilegiado, não. Tá? Bota amor nas minhas palavras. Temos que usar máscaras, temos que manter o distanciamento, álcool gel na mão, e vamos em diante. Vamos seguindo as normas que tem para seguir. Mas eu quero dizer que isso não te limita a pregar o Evangelho. Isso não te atrapalhou em nada. A igreja tem avançado por conta do telefone. Se não fosse essa pandemia, nós nunca iríamos fazer o que nós estamos fazendo hoje. E eu te pergunto, quanto tempo tem que você não usou do seu WhatsApp, do seu telefone, para pregar o Evangelho para um amigo, para um conhecido, para um amigo do trabalho, que você não pode abraçar, não pode estar perto, talvez trabalhando à distância? Mas nós temos celular, nós temos como pregar esse Evangelho, por isso que nada mudou para nós. Porque a palavra de Deus, ela não está consignada nas folhas. Na verdade, ela nem estaria nas folhas. Ela era para estar no nosso coração, devido à incredulidade daquele povo. Por isso ela veio parar nas folhas. Por isso que o salmista vai dizer nos Salmos que ele anela em guardar a palavra na tauba do coração dele, para que ele não possa pregar, para que ele não possa pecar contra o Senhor. Então nada mudou. A soberania divina não substitui a responsabilidade minha e sua. Nós somos chamados para uma missão, e a nossa missão é pregar o Evangelho. E Deus é fiel à palavra dEle. Ele cumpre as suas promessas, apesar da nossa debilidade e a nossa fraqueza. Irmãos, se a questão aqui não é que você é fraco ou que você é forte. Não é que você é capaz ou não é capaz. A questão aqui é que Jesus te chamou. E o que importa é que Ele te chamou e que Ele me chamou. O que Ele vai fazer a partir do chamamento dEle é um problema dEle, e Ele vai dar conta, porque a Bíblia diz que Ele é fiel à sua palavra. Ele não é fiel a mim e a você não, irmão. Ele é fiel à palavra dEle, porque nós andamos debaixo da palavra dEle. Você está entendendo? Então eu não sei por que às vezes nós nos preocupamos se nós vamos conseguir fazer ou não. Essa não é a nossa preocupação. A nossa preocupação é ler a palavra, é buscar a presença, é estar com o coração ensinável a todo momento, a todo tempo, para que a palavra do Senhor transforme a nossa vida e nos encha de poder e graça, para que possamos assim executar a missão a qual nós somos chamados. Ele também usa o serviço dos homens como um meio através do qual seus propósitos soberanos são cumpridos. Precisamos ser fortes para cumprir a missão de Deus, a missão que Ele nos deu. E forte aqui, irmão, não quer dizer confiar nas nossas próprias forças, não.
Forte aqui não quer dizer que se eu sei demais ou se eu sei de menos. Se eu sei cantar ou se eu não sei. Se eu sei ler perfeitamente ou se eu não sei ler perfeitamente. Forte aqui não é isso. A força aqui não está na nossa qualidade, naquilo que a gente faz muito bem. Não é isso. O texto não quer dizer isso. Quando ele fala de força aqui, o texto está querendo dizer para nós que a força é a questão do exercício da nossa fé, o confiar. Porque assim, irmãos, o mover do Senhor na nossa vida, ele está consignado na nossa confiança. Não na dele, porque ele nos chamou e ele vai fazer. Agora, há um processo onde nós temos que ter uma resposta de vida para o chamamento do Senhor. Porque quando ele chamou Abraão lá, Abraão ainda temou um pouco. Ele sai, mas vai para uma outra terra, para lá, fica lá, até que o Senhor o chama novamente. E eu vejo muitas das vezes muitos cristãos vivendo dessa forma. Parece que ele quer ouvir todo dia o chamamento do Senhor. Meu irmão, o Senhor te chamou. E aí você levanta. E aí você sai. E aí, irmão, você decora um versículo. E se você não decora, irmão, você abre a boca e deixa o Espírito Santo falar através de você. Agora, o que você tem que fazer é dar uma resposta de vida. Porque isso cabe a nós. Você está me entendendo? Isso cabe a nós. Nós precisamos fazer assim. Ainda tem crente esperando o céu se abrir. Irmãos, está aqui a palavra. Tudo o que você precisa saber está aqui. Existem duas vontades de Deus que é conhecida através da teologia. A vontade permissiva e a vontade decretiva. Né? Aí vem aquela, só duas, irmão, aquele negócio de três vontades, que dali é outro sistema, presta atenção. As três vontades, a boa, perfeita e agradável, ela está consignada na vontade permissiva, porque ele já deu os preceitos aqui. Para você vivenciar essas três, é só andar conforme a palavra. A decretiva é aquilo que nós não sabemos falar muitas das vezes. Quando o irmão te pergunta se você é crente, sou. Então me explica por que a pandemia está aí e está matando crente, matando ímpio. Irmãos, não sei te falar. Faz parte da vontade decretiva do Senhor. Ele decretou isso nele, isso está escondido nele. Se ele quiser revelar, ele revelará. Se não quiser, na glória, aqui, aonde quiser, eu não estou preocupado com isso. Eu só tenho uma preocupação, é de reconhecer que tudo está sob o domínio do Senhor. E que nada fugirá do controle das suas mãos. Amém? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 e 5, diz assim a palavra do Senhor: olha, tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nosso próprio mérito, mas a nossa capacidade vem de Deus. Está entendendo, irmãos? Nada te limita você a cumprir a sua missão. A sua capacidade vem de Deus. É a Bíblia que te garante. E se alguma coisa der errado para você, você fala assim, o Jonatas falou comigo que a minha capacidade vem de Deus, eu fui falar para o irmão, irmão, dobra o seu joelho e vai orar que o Senhor vai falar contigo. Porque a Bíblia diz isso. E se você não confia no que está aqui, você vai ter que arrancar essa folha. Porque ele diz aqui que a nossa capacidade vem dele. Então não é de nós, é dele. Nós só temos que ter uma resposta de vida. O segundo ensinamento intrínseco, que está na segunda sentença repetida pelo Senhor, você vai encontrar ela lá no verso 7, quando ele fala assim, tão somente ser forte, muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Força e coragem, irmãos, fora a palavra do Senhor, não passa de mero esforço, ativismo, à toa. Tudo que nós vamos fazer tem que estar debaixo da direção do Senhor e consignado ao nosso chamado.
Josué devia ser forte e corajoso ao passo que estivesse agindo rigorosamente conforme a lei. Por isso, seja forte e corajoso da segunda sentença, ela está consignada em Josué zelar pela palavra de Deus. Você está entendendo que tem que ter uma resposta de vida? Ele tinha uma missão, ele tinha uma ordem do Senhor em avançar, mas ele tinha que ter uma resposta de vida. Porque se ele não tem essa resposta de vida, não funcionava. E isso fica intrínseco nas palavras. Você precisa extrair isso e vivenciar isso, senão o texto passa despercebido para nós. Então, assim, o tão somente seja forte e muito corajoso não é uma simples repetição. Nunca foi, nunca será. Toda vez que você achar repetições, marca na sua Bíblia e procura saber o que é. Porque você vai ver que tem um ensinamento glorioso ali. Então, o segundo é seja forte e corajoso, zelando pela palavra de Deus. Josué tinha que dar uma resposta de vida que ele tinha que seguir a palavra do Senhor. Não era do jeito de Josué. Independente que se lá nas grandes batalhas, o Espírito do Senhor esteve com ele e matou milhares com a sua espada, independente disso, né, disso que o Senhor está falando. O Senhor está falando que, ó, esquece a espada, esquece tudo que você fez. O negócio agora é pela palavra. Só avança e só usa a sua espada, se você tiver pela palavra. Sem ela não vai. E é isso que nós temos que fazer. Avançarmos sempre, mas pela palavra. É ela que vai nos guiar. E através do Espírito Santo, ele vai nos fazer que nós entendamos essa palavra e vivenciamos ela em nossas vidas. E aí, irmãos, um teólogo holandês chamado Martin Oldestam, ele diz assim, olha, ele fala que a lei a qual o Senhor falou lá em Josué é a palavra revelada do Senhor. Ele estava falando lá de toda a lei que Moisés tinha escrevido, entrelaçada na história da salvação e impregnada nos atos redentivos do Senhor. Quando ele falou sobre a lei, ele estava falando assim, não só o que Moisés tinha feito, mas relembrando a Josué, todos os atos do Senhor sobre a vida deles, para que a conquista fosse feita com êxito. O servo de Deus só pode ser eficazmente forte e corajoso se sua vida estiver alicerçada na palavra de Deus. Se nela meditarmos dia e noite, sem desviar de forma alguma. Não pode haver um abismo, irmãos, isso aqui é um detalhe muito grande. Não pode haver um abismo entre o que pregamos e o que vivemos. Senão não vamos conseguir executar a nossa missão. Aquilo que pregamos tem que ser aquilo que vivemos. Se tiver um abismo aqui no meio, eu falo uma coisa e vivo outra, irmãos, não vai funcionar. Não vai funcionar. E talvez por isso, muitas pessoas têm morrido sem conhecer a Jesus. Talvez por isso, nós temos anulado o agir de Deus na nossa vida, e aí você bota amor no que eu estou falando, que nós não temos poder para isso, mas é uma palavra, uma hipérbole, uma maneira de falar. Sabe, irmãos, nós precisamos agir rapidamente, porque Jesus está voltando, e nós vamos dar conta de cada sangue derramado aqui. Sangues esse, que era para nós termos pregado o Evangelho para eles. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 5, diz assim a palavra do Senhor: bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo sobre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus, para vocês que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, preste a ser revelada no último tempo. Irmãos, nada nos atrapalhará. Nada pode nos separar do amor de Deus. E o que nós estamos esperando nesse tempo, irmãos? Nós vamos continuar esperando a pandemia passar? Quando que vai acontecer? É agora. Se quando o Senhor chamou Abraão, Moisés, Josué e tantos outros, e tem chamado até os dias de hoje, se essas pessoas ficassem esperando o tempo melhorar,
nós não estaríamos aqui hoje. Eles avançaram, porque eles entenderam que o que está acontecendo ao nosso redor não tem poder para anular o plano do Senhor sobre a nossa vida. Eles entenderam que independente se o céu está caindo, se a terra está rompendo, há uma palavra de Deus e ela está sobre nós, nos direcionando a vivenciarmos a nossa missão, da mesma maneira que eles vivenciaram, e com êxito, porque se nós estamos aqui, agradecemos a Deus e a eles, por o Senhor ter trabalhado na vida deles de maneira tal. E para nós finalizarmos, a terceira frase, que é a terceira repetição, que está lá no versículo 9, que diz assim a palavra, olha, não fui eu que lhe ordenei, ele fala novamente, irmãos, nós não podemos passar despercebido nessas coisas. Ele repete mais uma vez e lhe dá ênfase, ele fala, não fui eu, Josué, não fui eu que te falei, não foi outra pessoa, foi eu, o mesmo que chamou Abraão, o mesmo que chamou Moisés, é eu, não fui eu que lhe ordenei, seja forte, seja corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde andar. E às vezes nós achamos que essa palavra ficou no Antigo Testamento. Às vezes nós achamos que o Novo Testamento anulou o Antigo. É o maior erro pensar assim. Irmãos, eles estão tão entrelaçados um com o outro, tão entrelaçados que se você arrancar uma folha daqui, você acaba arrancando uma do Antigo. Porque eles estão totalmente entrelaçados, um completa o outro. É como o Espírito Santo em nós, nos completando, nos ajudando e nos administrando. Então aqui, irmãos, o seja forte e corajoso, intrínseco nessa frase, ele está querendo dizer assim, olha, você nunca vai estar sozinho. Nunca estarão sozinhos. A certeza que seremos fortes e corajosos não está em nós, nem em mim, nem em você. A certeza que nos faz ser corajoso é a presença poderosa de Deus, através do Espírito Santo em nós. Independente de quem somos, o quanto temos, o que possuímos, se somos inteligentes ou menos inteligentes, se conhecemos toda a Bíblia ou se não conhecemos. Ele age no meio do seu povo. E isso nunca mudou. Isso quer dizer que Deus não ordena que o crente seja forte e corajoso e depois o abandona à sua própria sorte. Ele não apenas diz seja forte e corajoso, mas também diz não temas, não te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, ler uma palavra dessa na Bíblia Sagrada é de revigorar qualquer força, é de dar vida ao morto, porque essa palavra ela transcende o tempo, é a palavra de Deus, irmãos, e Deus fala que todas as coisas passarão, céu e terra e tudo mais, mas a minha palavra, essa nunca passará, e é essa que está aqui para mim e para cada um de vocês. É o próprio Deus que nos habilita a sermos fortes e corajosos. Porque se olharmos para nós, muitas das vezes, vamos ver que nós não temos condições de vivenciarmos a nossa missão. Mas Ele, através do Espírito Santo, nos capacita. E aí o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, capítulo 8, 37 e 39, ele diz que em todas essas coisas somos mais que vencedores. E aí, quando você pega a perícope do capítulo 1 inteira, até o último versículo do 8 no 39, você vai ver que coisas são essas. Engloba tudo isso que nós estamos vivendo. Quando você chegar em casa, se sobrar um tempinho, Romanos 8 é a receita para o que nós precisamos vivenciar e entender o que Deus quer conosco nesse tempo de pandemia. A conclusão que eu faço disso aqui, irmãos, é que nós temos que, de uma certa forma, nos tranquilizar e não desanimar. Ele é fiel à palavra dele. E se em algum momento durante esse sermão, em algum momento durante essa pandemia,
em alguma situação que você está vivenciando, entrou aqui nesta noite vivenciando. Eu não sei. Mas nós servimos um Deus que esquadrinha o coração do homem. E Ele sabe qual é a sua necessidade. Ele sabe a oração que você fez. E se você fez, Ele sabe. E se você entender que é fraco, Jesus disse lá, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, 9, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que nós estamos esperando? Nós só precisamos reconhecer que somos fracos, mais nada. Porque a Bíblia diz que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Você só não vai vencer se você bater no peito e achar que é forte. Você só não vai vencer se você empinar seu narizinho e achar que você é algum filho privilegiado de Deus, que sobre mim tem todo o poder e toda a graça. Eu vou acabar com a sua graça nesta noite. Você tem que reconhecer que você é fraco, limitado, mas que sobre você, age um Deus totalmente poderoso e que todas as coisas está sob o domínio dele. Se você entender que você não é corajoso para a sua missão, a hora é agora. É a partir de agora que temos que mudar, porque lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E por que você está desequilibrado? Por que parece que você não é mais amado? Ah, ninguém me ama mais. Acabou. Ninguém se preocupa comigo. Por que você se acovarda diante da sua missão? Você tem uma palavra do Senhor aqui, que o próprio Senhor usando o apóstolo Paulo, e ele diz, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder e amor e equilíbrio. Meus irmãos, acontecerão coisas em nossas vidas, ou em nossa vida, que poderão nos assustar, como a pandemia está aí. Imprevisto, que poderão tirar o nosso foco. Imprevisto, que vão tirar o nosso equilíbrio, vai nos desestabilizar. E é nesses momentos que não podemos permanecer desequilibrados, com medo, com um sentimento que não tem força, que não é corajoso. Porque temos Deus em nossa vida. E Ele nos dará coragem para prosseguirmos. Você acredita nisso? Amém. Você pode colocar de pé para que nós possamos fazer uma oração? Muito obrigado, irmãos, por vocês ter me ouvido com tanto zelo. Agradecer o pastor Dorival, que com certeza está nos ouvindo. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo, sentimento de carinho de vocês. Estarei sempre à disposição dos irmãos no que precisarem, tá? Pode contactar lá o pastor Eldo e nós vamos estar aqui prontos. Eu falo um pouquinho mais alto, né? Sou meio quentão, mas sou de Deus. Tá bom? Ore por mim, ore pela minha esposa, pelo meu filho. Nós estamos vivenciando tudo novo para nossas vidas, né? Há tão pouco tempo eu era motorista da 1001 e há tão pouco tempo tudo mudou. Tinha uns planos, né? E de repentemente não sonho mais os meus sonhos, eu sonho os sonhos de Deus. E quando eu olho para tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, como também tem para a vida dos irmãos, eu vejo a minha incapacidade. Mas eu conto todos os dias com a oração da minha igreja e agora com a oração dos irmãos. Amém? Oremos. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Eu confio na Tua palavra.
e sei que de mim não tenho poder para nada. Muito obrigado, Senhor. Tenho certeza que o Senhor falou ao coração dos meus irmãos. Uma palavra tão antiga lá no Antigo Testamento, usada muitas das vezes por muitas denominações tão erroneamente. Mas nós te agradecemos pelo teu Espírito Santo, que nos ajuda a entender a tua palavra. Faça de nós fortes. Traga coragem para nós, Senhor. Os tempos têm sido difíceis, mas o Senhor é capaz de nos fazer transpassar o nosso Jordão. Eu sei que parece que não vai ter fim. Uma hora parece que tem fim, outra hora parece que não vai ter. Mas continuaremos confiando no poder que há em Ti. E aprendemos que tudo tem o seu comando, o seu controle. O que nós temos que fazer é reconhecer as nossas limitações e as nossas fraquezas. E diante esse reconhecimento e arrependimento daquilo que fazemos errado, o Senhor agirá em nós e através de nós. Por favor, Senhor, não deixe que as pessoas morram próximo a nós e nós viemos a perder a oportunidade de falar do teu amor com elas. Desperta-nos, levanta-nos nesse tempo de pandemia. A tua palavra, a melhor notícia, Jesus nasceu e morreu por mim e pelos meus irmãos. E vive e reina contigo. E daqui a pouquinho estará voltando para buscar a tua igreja. Seja conosco, meu Deus. Leva-nos para o nosso lar em paz. Nos dê uma noite, Senhor, de paz. Quem sabe, Senhor, é o teu desejo ainda falar conosco um pouco mais. Ah, Pai, nós estamos ainda sedentos da tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Se o dia de amanhã nos pertencer, meu Deus, que seja um dia de vitória. Não porque eu mereço, não, mas porque o Senhor me garantiu. E eu confio na tua palavra. Se há algum dos meus irmãos que estão aqui nesta noite, ou que estão nos ouvindo do seu lar, que precisa de uma resposta tua, Pai, alguma coisa que ficou pendente e precisa ser resolvida, meu Deus, envia os teus anjos agora. Resolva essas coisas, Pai. Traga-os para o teu reino. Pai, se há alguém entre nós doente, sentindo dores, se há alguém que nos escuta, meu Deus, que nos ouve, que nos assiste, que está passando por alguma situação de dificuldade, meu Deus, quem sabe até desenganado dos médicos, o Senhor é o Deus que cura. A tua palavra tem o poder de transpassar as barreiras virtuais. E o teu Espírito Santo trazer cura, porque foi o Senhor que criou o ser humano com as suas próprias mãos. E colocou em cada lugar, cada órgão, cada veia, cada músculo, cada tendão, cada osso. O Senhor conhece o ser humano. Pai, se há alguém entre nós, cura-os. Traga paz. Alguém em depressão, saudade, solidão, meu Deus, traga paz. O teu Espírito traga paz para essas pessoas. Dê uma nova vida, meu Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, que essas pessoas possam ser curadas. Que as coisas que estão agarradas podem ser desenroladas, Senhor. Eu creio no poder da tua palavra. E nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, meu irmão. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Amém? Obrigado pela oportunidade.